Olá, sejam muito bem-vindos. Vocês assistem agora a Entrevista Leonel. Gostaria de dar boas-vindas a quem chegou agora, né? Priscila. Opa, Priscila não chegou agora, né? Esses comentários foram feitos anteriormente, mas boa noite a todos. Ana Beatriz Paluma, boa noite. Ana, boa noite. Carlos Eduardo, boa noite, professor Miguel. Boa noite, Narciso Braz, do Neja 4. Boa noite, Thaís, Neja 3. Professor Miguel, lembrando a gente, vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Gostaria de retorno em relação ao meu áudio. Meu áudio está ok? Todos conseguem me ouvir? Boa noite. Então, acho que sim, né? A Eliane Laje me deu uma boa noite aqui. Boa noite, Eliane. Então, lembrando que o professor Miguel aqui está ressaltando a importância de registrar o seu nome e a sua turma, né? Tanto na entrada quanto na saída, tá bom? Então, boa noite, Julieta. É um prazer te ter aqui de novo. Joselimo, perdão, boa noite. Ilza, boa noite, Ilza. Melhoras para você. Eu vi lá que você não está legal. Tudo bem? Eu queria dizer que hoje o nosso representante dos alunos, Rodrigo, ele não está legal também, não é Covid, tá? Mas ele não está muito legal, então ele não vai participar com a gente hoje. Mas eu queria expor aqui um vídeo muito interessante que eu recebi via WhatsApp, antes da gente começar a nossa entrevista, né, com o professor Edgar Lira, do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, né, o diretor do departamento. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a sociedade pós-pandemia. E com certeza vai ser uma palestra, uma entrevista, né, um momento excelente para a gente refletir acerca do que tem acontecido, né, segundo a filosofia. Mas antes, vamos exibir esse vídeo que eu recebi e eu comentei com o pessoal da equipe que realmente tem muito a ver, né, com o que a gente tem vivido e com as nossas reflexões do dia de hoje. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Deixa eu pegar o vídeo. Ele tem sido amplamente difundido, né, via WhatsApp. E está aqui o nosso vídeo. A gente vai embora e fica tudo aqui. Os planos que tínhamos, as tarefas de casa, as dívidas no banco, as parcelas daquele bem que a gente comprou só para ter status. A gente vai embora. E nós somos rapidamente substituídos no cargo que a gente ocupou na empresa. Somos substituídos no outro dia. As coisas que fazíamos questão de não emprestar são doadas, algumas até jogadas fora. A gente vai embora. E o cachorro que eu amo tanto é doado para outra pessoa. Logo, logo ele se apega aos novos donos. Os viúvos se casam de novo, de mãos dadas, apaixonados, vão até ao cinema. A gente vai embora, se dissolve, a gente some. Toda a nossa importância se esvai. Essa importância
Ok. Ok. Sem som? Ih, ficou sem som? Não, ele tem som, na verdade. Ok. Na verdade, não saiu o som do vídeo. Tô vendo agora que não saiu. Boa noite, Luiz. Obrigada. Deixa eu ver aqui se dá pra gente exibir esse vídeo com o áudio. Eu gostaria da confirmação, eu sei se o áudio vai sair, tá bom? Preciso dessa confirmação aqui assim que começar. Ok. Eu vou dar uma olhada aqui, tá ok? Eu gostaria da confirmação. Deixa eu tentar botar de novo. Tá bom? Ao vivo é assim, gente. A gente tem alguns imprevistos. Eu peço a colaboração de vocês. Vamos lá. Ó, colocando novamente. Peraí. Guia. Compartilhar áudio, ok. Vamos lá ver se agora ele vai com o áudio. Me confirmem, por gentileza. A gente vai embora e fica tudo aqui. Áudio, ok? Os planos que tínhamos, as tarefas de casa, as dívidas do banco, as parcelas daquele bem que a gente comprou só para ter status. Ele vai com o áudio. Me confirmem. E nós somos áudio, substituídos no cargo que a gente ocupou na empresa. Somos substituídos no outro dia. As coisas que fazíamos questão de não emprestar são doadas, algumas até jogadas fora. A gente vai embora e o cachorro que eu amo tanto é doado para outra pessoa. Logo, logo ele se apega aos novos donos. Os viúvos se casam de novo. Eles andam de mãos dadas, apaixonados e vão até ao cinema. A gente vai embora, se dissolve, a gente some. Toda a nossa importância se esvai. Essa importância que pensávamos que tínhamos, e a vida aqui na Terra continua. Ela segue. As pessoas superam e vão seguindo suas rotinas. A gente vai embora e as brigas, discussões, desavenças que a gente teve, tudo isso só serviu para nos afastar de quem só nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora e o mundo continua assim, caótico, maluco, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. Aqui entre nós não faz. Somos pequenos, mas a gente é arrogante, prepotente, metido a besta. Quando menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera para morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse sobremesa antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente risse mais. Talvez a gente saísse à tarde para ver o pôr do sol. Talvez quiséssemos mais tempo e menos dinheiro. Hoje o tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa essa viagem. Essa jornada fantástica, veloz, com destino ao fim, rumo ao fim. E ainda tem aqueles que vivem com pressa. Eu ainda tenho pressa. O que é que eu estou fazendo agora com o tempo que me resta? Que possamos ser cada dia melhores. Que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa breve passagem pela Terra. Até porque a gente vai embora. A gente vai embora. Ok. Então, acho que agora o áudio já foi, né? Vários comentários aqui. Elza achou lindo. Meu pai chegou. Boa noite, pai. Várias pessoas aqui, né? Estão chegando. Então, enquanto as pessoas forem chegando, nós vamos começar o nosso diálogo, né? Com o professor Edgar Lira. Então, eu queria dar boas-vindas. Professor Edgar, boa noite, seja bem-vindo à entrevista Leonel. Seu áudio, ok. Boa noite, Raquel, boa noite, Miguel, boa noite a todos os professores, alunos, professoras.
enfim, inspetores, todo mundo que é responsável pela existência do colégio, né? Legal, obrigada, professora. É uma honra de estar aqui também, assim como todos aqueles que a gente recebe têm trocado, têm trazido tantas informações, né? Tem somado tanto ao nosso trabalho. E nós queríamos ouvir um pouco do senhor. Quem é o professor Edgar Lira? Quem é, né, essa pessoa que tem somado tanto, tem trazido tanto? Quem é você, professor? Para aqueles que não me conhecem ou aqueles que já ouviram falar, eu tenho um amigo lá que é professor de filosofia do outro colégio que eu leciono, e ele falou que assistiu uma palestra tua e falou que foi maravilhoso. Então, já estou aqui querendo lhe ouvir muito. Olha, que vai ser uma conversa, né? Vai ser, sobretudo, um prazer falar e ouvir. Enfim, agora, me identifico com o vídeo, né? O Edgar é o sujeito que hoje está aí, né, exercendo a função de diretor do Departamento de Filosofia, porque, nesse momento, enfim, é aquele que circunstancialmente reúne as condições para desempenhar essa função, mas que daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, vai ceder, vai passar esse bastão para outra pessoa, né? Enfim, isso se continuar vivo, né? Porque a vida não é nada garantida. A gente é um dia depois do outro, dorme e quando acorda tem que acordar surpreso porque acordou, né? Porque nem isso é garantido, né? A Mas Patrícia aí o que mais que você quer saber? Olha a Patrícia aí. A Patrícia já dizendo que o senhor é um grande mestre, olha só. É sua aluna, Patrícia? Foi, a Patrícia é aluna de luxo, né? Enfim, Oh. dessas alunas que todo professor quer ter na vida um dia. Que bom. Então, conta mais sobre suas formações para a gente, então. Bom, vamos lá, Raquel. A minha primeira formação, para falar em termos de ensino, eu estudei no Colégio Marista, São José, enfim, e minha primeira graduação foi em Engenharia Química. Eu trabalhei na indústria, né? Eu não comecei já na filosofia, não nasci sabendo que queria estudar filosofia, queria ser professor de filosofia, nem queria ser professor. Quer dizer, eu sou de um tempo em que o sujeito que tinha condição escolhia medicina, engenharia, direito, não é? Aliás, hoje ainda a gente luta para o reconhecimento da profissão de professor, mas eu hoje tenho muita certeza de que o que eu estou fazendo, o que eu realmente devia estar fazendo e quero estar fazendo, o meu grande prazer é estar em sala de aula. As atividades administrativas completam aí enfim, as demandas da profissão, mas a atividade fim é a sala de aula, né? Mas eu não comecei como filósofo, comecei na indústria, trabalhei entre estágio e até o período de eu pedir minha demissão, quase 7 anos, né, numa refinaria de petróleo. Isso tudo também é legal dizer para a garotada, né, para o pessoal que agora tem que fazer vestibular, que tem que decidir que tem espaço para a gente errar, né? A gente com 17 anos não tem certeza, né? A não ser em raros casos. O importante é fazer bem, né? Aquilo que resolver fazer num determinado momento. Depois, se não for mais aquilo, vamos fazer bem a outra coisa que vier, né? Importante, eu diria assim, se tem um conselho para dar nesse sentido, façam um esforço para completar as opções que vocês fizerem, né? Se vocês fazem uma forcinha, termina lá o primeiro curso que escolheu, depois faz outro, né? Enfim, talvez se tem um conselho seria esse, tentar não deixar as coisas inacabadas, né? Errar é humano, a gente tem tempo aí, se o destino assim consentir, de fazer outras opções, enfim, mas é importante concluir aquilo que começa. Sim, então fazer a graduação ao final, mesmo que sinta lá no 6º período que não é bem aquilo, né, que seria, o senhor indica que se tire esse diploma, por exemplo, né? É isso? Eu acho, assim, na PUC, por exemplo, existe uma possibilidade de migração, né? O aluno entra num determinado curso, dentro de determinados limites, ele está ali no 2º ou 3º período, ele começa a assistir aulas num outro departamento, ele começa a se encantar com uma outra coisa que ele não sabia que ele gostava tanto, né? Tem algumas manobras, assim, que são permitidas, mas eu estou me referindo, por exemplo, a casos como
Eu tenho amigos, o sujeito está no 7º, 8º período, está faltando 2, 3 períodos para terminar, e aí ele entra numa crise, enfim. É claro que tem casos e casos, né, Raquel? Eu estou simplesmente fazendo uma sugestão aí geral. Eu, quando desisti da engenharia química, eu achei que embora eu gostasse, não foi uma briga com a profissão, né? O trabalho que eu fazia na refinaria me motivava muito cedo, enfim, eu assumi muitas responsabilidades, etc. Quando eu cheguei à conclusão que não era mais aquilo que queria fazer, eu realmente apontei o bico do navio para outro lado e achei que a engenharia química era a página virada. E hoje, como diretor do Departamento de Filosofia e nos anos passados como coordenador de graduação, assim, para minha surpresa, eu me aproximei tremendamente dos colegas do Centro Técnico Científico da PUC, né? Nesse sentido, assim, eu me vi recuperando memórias e saberes, enfim. E hoje como eu, enfim, já te disse, eu tenho uma das minhas atividades principais, um grupo de filosofia da tecnologia, né? Não há de ser o acaso isso. Sim. Muito interessante, principalmente nesse contexto, né, que a gente vive justamente por conta da pandemia, né? E tem super a ver com o tema que a gente fala hoje. E eu queria perguntar para o senhor, assim, uma pergunta que me surgiu, né? Como eu comentei com o senhor, fazer filosofia significa ser um filósofo, né? Acho que não, que é uma pergunta controversa, né? O que me ocorre sempre é uma anedota da capoeira. Vamos fazer esses curtos-circuitos, né? De coisas tão diferentes quanto a filosofia e a capoeira, que no fim não são nem tão diferentes assim, depende de como a gente olha, né? Mas uma época perguntaram o pessoal da capoeira Angola, que não tinha essas cordas coloridas, né, que vão identificando a graduação, perguntaram, se eu não estou muito enganado, pro mestre João Pequeno, quando é que um sujeito se torna mestre, né? E o mestre João Pequeno disse, o sujeito se torna mestre quando os outros começam a chamar de mestre. E eu acho que na filosofia não é diferente. A gente tem um determinado momento, eu diria que até difícil de alcançar, raro, que é quando as sínteses que a gente começa a fazer, as respostas, as reformulações dos problemas que nós devolvemos ao mundo começam a servir como ponto de partida para alguém, né? O Deleuze, por exemplo, fala do filósofo como criador de conceitos. A gente entender conceito assim num sentido amplo, quer dizer, nesse momento você passa a ser uma referência, você passa a ser, enfim, aquele que deixa no mundo marcas no caminho, coisas que servem para os outros se guiarem. Até lá, eu acho que nós somos intérpretes de textos clássicos, nós somos bons professores, não é? Nós somos curiosos do latifúndio que é a filosofia. Mas, em sentido estrito mesmo, eu acho que o filósofo é esse que começa, de alguma forma, a balizar a própria discussão filosófica do seu tempo, né? Perfeito. Professora Kátia Muricy está dizendo que quem ganhou foi a filosofia, né? Com isso tudo, ganhou da engenharia, no caso. Um grande professor e um colega muito querido. Então, ó, já outra pessoa honrando o seu trabalho. Para você ver como são as coisas, né? A Patrícia Renilda, que foi minha aluna, e agora a professora Kátia Muricy, que foi minha professora. Olha, que lindo! Nossa. Enfim, o mundo é isso, né? A gente é sempre, ao mesmo tempo, aluno, professor, enfim. E é bom que seja assim, eu acho. Que honra, nossa, que lindo. A Julieta já tem uma pergunta. Ó, o professor acha que o teste vocacional ajuda nessa decisão de que caminho seguir? Julieta, eu precisaria ter um pouco mais de visão, de conhecimento sobre como estão hoje sendo estruturados os testes vocacionais, né? Agora, semana passada mesmo, eu fiz uma palestra na PUC, enfim, faz parte lá do programa de interface com a sociedade, chamava Profissões do Futuro.
E parece que há um consenso hoje de que nós estamos vivendo um mundo muito acelerado, em que as coisas estão mudando muito rapidamente, né? Então, a própria noção de carreira, de trabalho, ela está sofrendo metamorfoses muito velozes. Inclusive, eu diria que hoje, talvez, o importante seja o sujeito adquirir, eu não gosto tanto da palavra, mas vou usar na ausência de outra melhor, quer dizer, competências básicas, né? O sujeito saber ler bem, ter um raciocínio lógico estruturado, quer dizer, perceber incoerências no seu próprio discurso, ser capaz de identificar com razoável clareza as coisas que ele não sabe, saber a quem procurar, aonde buscar, saber conseguir aquele saber que ele não tem, não é? Saber expressar claramente as suas dúvidas, dar formulação aos seus problemas. Não, eu tive participando, como já falei anteriormente, de um piloto de reforma do curso de engenharia, né, lá da PUC. E fez parte desse trabalho a gente ouviu o mercado, né? O que os diretores das empresas, quer dizer, supostamente contratantes e potenciais contratantes dos nossos alunos queriam. E todos eles diziam isso, né? Quer dizer, que eles recebiam um aluno que eles tinham que fazer um treinamento para poder adaptar as rotinas da empresa, mas que os melhores valores que eles podiam conseguir seriam profissionais que tivessem capacidade de aprender a aprender, né? Capacidade de assimilar, quer dizer, novas lógicas de procedimento, enfim, com facilidade. Porque o que está acontecendo é isso. Eu tenho um amigo, inclusive, o Yogi, né, que trabalhou na área de engenharia privada, enfim. Ele diz que cada vez mais a ideia de emprego, né, está cedendo lugar à ideia de trabalho. Não é? Com tudo que isso tem de problemático e de promissor ao mesmo tempo, né? A economia do trabalho, a economia das profissões tá mudando assim muito velozmente. Por isso eu estou nessa hesitação toda para dar uma resposta que poderia ser dada objetivamente, né? Eu realmente não sei, né? Em que medida os testes vocacionais, como aplicados hoje, podem ou não ser decisivos aí nessa escolha. O professor Miguel perguntou: como a filosofia surgiu na vida do engenheiro químico Edgar Lira? Miguel, não foi um negócio assim, largar a engenharia para fazer filosofia. Enfim, eu tive a sorte de nascer numa família que me permitiu me dedicar inteiramente aos estudos e eu aproveitei a oportunidade. No segundo ano eu fiz a engenharia química na UERJ, eu já estava estagiando e eu era solteiro, não tinha grandes, enfim, não fazia grandes extravagâncias, então acumulei um patrimônio razoável muito cedo, né? E, ao mesmo tempo, fui me dando conta de que eu não me via fazendo aquilo ali nos próximos 10, 15 anos. E eu pedi demissão para nada, né? As pessoas enlouqueceram, inclusive a minha própria família. Disse, você está pedindo demissão de uma refinaria de petróleo para fazer o quê? Eu dizia, não sei. A única coisa que eu sei é que eu tenho meu dinheirinho guardado e eu quero ficar um tempo, quero dar um tempo para mim, né? E foi aí, nesse ócio, que a filosofia foi se chegando, né? Não foi uma coisa imediata, foi um processo lento, mas fico feliz que eu tenha encontrado esse caminho, porque é realmente o que eu gosto de fazer. Sim. Então, para um aluno que está no vestibular, né, não é nem agora, ele está meio flertando com a filosofia, o que o senhor teria a dizer, assim? Qual as opções de mercado também? Pois é, essa história essa opção, né, de fazer o que gosta ou escolher uma coisa pragmática para aumentar as chances de colocação no mercado,
Uhum. Eu acho que ela começou, a coisa de uns 10 anos para cá, se revelar um falso problema, né? Porque, a rigor, ninguém sabe o que vai ser o mercado daqui a 10 anos, né? Uhum. A coisa está mudando numa velocidade tão grande que, inclusive, alguns vídeos na internet que dizem que você está se formando hoje e quando você terminar a faculdade, o que você aprendeu já vai estar obsoleto e coisas do gênero. Uhum. Então, eu diria que, mais do que nunca, o importante é você fazer bem o que quer que você decida fazer, né? Quer Uhum. dizer, é importante construir uma reputação de pessoa séria, né? De uma pessoa que os outros, quando pensam nela, pensam, pô, esse camarada é um cara que faz as coisas direito, né? Que cumpre os prazos, que faz questão de entregar as coisas com qualidade, porque aí quando as oportunidades aparecem, elas se lembram de você, né? É, sim. Agora, se é para o lado da medicina, da engenharia, das ciências humanas, né? Se é para a carreira de professor, enfim, sobre a qual eu sou suspeito para falar, a minha ideia é sejam tão bons quanto puderem ser no que quiserem, no que escolherem, no que arriscarem fazer num determinado momento. Essa é meu, enfim, Sim, sua dica, né? Bom, dica. a professora Alessandra Leonardi está falando para que os alunos possam lembrar, né, de colocar seu nome nessa turma. Estou vendo muitos alunos entrando, né? Que bom que vocês estão realmente participando com a gente. Façam perguntas, né, ao longo da nossa entrevista. A Tatiane falou, é verdade, ninguém sabe como vai estar o mercado daqui a alguns anos. Com certeza, muita mudança. É o que a gente vai ver hoje também, professor. Vamos entrar no nosso tema principal, então, agora, que é a sociedade pós-pandemia. O que o senhor tem a nos trazer? Pois é, Raquel, quando a pandemia começou, em função do curso de Filosofia da Tecnologia, nós começamos a estudar, não é, os vários filósofos, os vários pensadores contemporâneos, não necessariamente filósofos, alguns cientistas sociais, cientistas políticos, né, pessoal enfim, de ciências da computação, pessoal se pronunciando, né, e especulando sobre várias questões ligadas ao fenômeno tão inusitado aí da Covid-19. Eu cito alguns nomes que alguns alunos mais antenados e professores certamente já devem ter ouvido, o Zizek, né? Agamben, o Harari, que virou um best-seller, enfim, tem o livro Lições, 21 lições para o século XXI, não é? Na área do feminismo, a Judith Butler, enfim, na área das preocupações ambientais, Bruno Latour, Isabelle Stangers, né, Boaventura de Souza Santos, quer dizer, na área do racismo, das africanidades, o Achille Mbembe, e essas pessoas deixaram aí já um legado, né, bastante, que vai ser interessante reunir. Depois ele já está sendo reunido, na verdade, ou seja, o que foi, e até de uma maneira surpreendente, porque não é da tradição filosófica pensar as coisas assim, tão em cima da hora, né? Quer dizer, em geral, tem um delay entre o que acontece e a nossa capacidade de refletir sobre. Mas aí eu fiquei me colocando, a primeira vez que me convidaram para pensar sobre a pandemia, qual poderia ser a minha contribuição, né? Porque eu imaginei que seria talvez chato eu ficar fazendo resenha daquilo que os vários pensadores disseram, enfim. E depois de muito matutar, de conversar com colegas, e apareceu essa ideia de pensar, a minha raiz, né, na filosofia é a fenomenologia, não é? Então, de tentar pensar fenomenologicamente, talvez aquele que seja o fenômeno principal ligado à epidemia, que é a respiração. Né? As pessoas morrem de insuficiência respiratória grave, né? Daí vem a sigla SARS, né? SARS-CoV. Então, como a respiração tem uma dimensão que vai desde o biológico, quer dizer, do físico, do individual, até o cósmico, né? Podemos pensar na Amazônia como o pulmão do mundo, né? Podemos pensar no sufoco que as atuais relações
de trabalho e a velocidade do cotidiano nos impõe, sufoco tem a ver com respiração, né? Quer dizer, é um conceito muito elástico. Então, a minha sugestão é que a gente pudesse pensar a partir desse fio condutor, né? É um fio condutor que, ao mesmo tempo, nos dá uma unidade, né? Uma conversa, e nos deixa livres, né? Para pensar uma porção de coisas. Não sei o que você acha da ideia, né? Como é que a gente pode seguir por aí? Vamos seguir por aí, sim, com certeza. Excelente correlação. Bom, então vamos lá. Os pensadores, né, aos quais eu me referi, assim, se eu tiver que extrair linhas gerais do que foi dito, as especulações ficam muito em torno, primeiro, da surpresa, não é? Que foi a suspensão, digamos, do ritmo de vida mundial, quer dizer, em função da epidemia. A outra coisa foi o evidenciamento, digamos assim, impressionantemente forte das desigualdades sociais, de como pessoas de diferentes classes sociais viveram diferentemente questões como o isolamento, a necessidade de sair para trabalhar, quer dizer, a possibilidade de terem um atendimento pronto e digno nas unidades, enfim, de saúde dos seus países, das suas cidades, etc., né? E, por fim, toda uma discussão a respeito de se essa pandemia nos ensina ou não alguma coisa para o pós-pandemia, para o futuro, né? Se o mundo, depois disso, depois dessa experiência traumática, vai ser um mundo mais solidário, enfim, mais interessante de se viver, mais saudável, ou se, na verdade, o que a gente vai ter é um recrudescimento das violências que a gente já experimentava, não é, antes dessa experiência de um ano aí que a gente está imaginando que vai ainda se arrastar um pouco da pandemia, né? Então, essa era um pouco a discussão. E eu, então, assim, virando a coisa para a respiração, eu comecei, então, a pensar, né? Quer dizer, qual é essa relação que nós, quer dizer, enquanto seres humanos, guardamos, né, com o mundo no qual nós vivemos? Quando a gente, por exemplo, né, quando a gente dorme, a gente não pensa que respira, né? Ou seja, alguma coisa respira por nós, ou em nós. Se a gente quer chamar isso de universo, de natureza, de anjo da guarda, de Deus, enfim, eu não me meto muito nisso. Eu acho que fica dentro da liberdade aí de crença e cosmovisão de cada um. Mas o fato é que existe uma pulsação, né? Quer dizer, existe um arranjo gigantesco de coisas. Quer dizer, precisa estar acontecendo uma quantidade enorme de coisas, né? Para que nós continuemos vivos, né? E capazes de nos deslocarmos e fazermos as nossas escolhas. Eu acho que a respiração, em alguma medida, se nós nos lembrássemos um pouquinho, né? Do dentro e do fora, né? Do eu e do outro, do comprimido e do expandido, né? Do pontual e do infinito, nós talvez pudéssemos nos reconectar de uma maneira menos alienada, quer dizer, ao mundo no qual nós já desde sempre vivemos, estamos lançados e convivemos com os outros entes que, como nós, vivos, respiram, né? Sim. Eu coloco uma profissão de fé nisso, aliás, isso tem alguma consonância com o vídeo que foi apresentado lá no início, que isso nos faria minimamente um pouco menos arrogantes. Com certeza. Não é? Quer dizer, a recuperação dessa dimensão. E uma dimensão curiosa, né? Porque, ao mesmo tempo, nós, de novo, né, a metáfora da respiração. Nesse tipo de experiência, nós descobrimos que nós somos pequeníssimos, né? Que nós dependemos aí de um, sei lá, de um arranjo cósmico, né? Do Sol, da Terra continuar girando em torno de si, em torno do Sol, enfim, das constelações e o sistema solar e as florestas
e as bactérias todos continuarem fazendo o seu trabalho dentro e fora do nosso corpo para que nós possamos estar vivos, né? Então a gente descobre que, em última análise, estar vivo é uma gratuidade, né? Quer dizer, é um presente, né? É uma coisa concedida, quer dizer, em alguma medida. Mas, na outra ponta, nós descobrimos que nós somos imensos, na medida em que é justamente em nós, tá certo? Que esse milagre, essa grandiosidade toda se pensa, né? Se experimenta, se testemunha, né? Quer dizer, somos nós que podemos nos espantar com essa coisa tão estranha que é a vida, né? Que é o mundo, que é a nossa finitude, etc. Né? E depois a respiração é uma coisa que está ao alcance do pobre e do rico, né? Ou deveria estar, né? Porque tem gente que trabalha tanto, que corre tanto, que está sempre está sempre ofegante, né? Vou dizer assim. Enfim, e aí eu seguiria na direção. Não sei se as pessoas querem fazer perguntas, querem se colocar, talvez a gente possa passar para uma forma mais dialogada. Tem gente falando, assim. Você quer conduzir? Eu estou vendo aqui na minha tela alguns comentários, né? Pode ser, ó. A Iosa está falando, essa época que estamos passando está nos obrigando a uma brusca adaptação. Quem é insensível à criatividade, não é aberto às mudanças, pode sofrer muito? Eu acho que a gente está sofrendo, né, Ilza? O nível de violência que a gente anda suportando, né, de violência em todos os níveis, violência simbólica, né, violência física, violência política, violência religiosa. Quer dizer, violência contra a natureza, em certo sentido, da natureza contra nós, né? Por exemplo, esses teóricos hoje da hipótese Gaia, né, que pensam a Terra, ou pelo menos a superfície, como um organismo vivo, que reage, a Isabelle Stangers, por exemplo, uma autora bastante importante nesse debate, fala da intrusão de Gaia, né? Quer dizer, nós agora teríamos que nos acostumar com fenômenos que rompem aqui e ali, que nós não podemos controlar, como é já o caso dessa pandemia, né? Sim, algo incontrolável mesmo. Professor Miguel está falando, sufoco, respiração, muito interessante. Como relacionar o sufoco da escola pública nesse período? Pô, Miguel, eu não sei, rapaz. A impressão que me dá, quer dizer, vamos imaginar que a gente vivesse num país onde houvesse um governo republicano e uma conversa, enfim, aberta com gregos e troianos, né? E que a gente tivesse que decidir, à luz de princípios técnicos, científicos e plurais, sobre como é que a gente poderia atravessar essa pandemia. Eu te diria, assim, claro, eu nunca tenho 100% de certeza, que a minha escolha, né, seria justamente começar pela escola. Porque a escola, ela relaciona os pais com os filhos, né? Ela tem um papel profundo, quer dizer, na organização da economia cotidiana das famílias. Por outro lado, assim, isso precisaria ser uma decisão muito madura, porque os professores, quer dizer, ao invés de ficar se decidindo se corta o vale transporte do professor ou não, porque ele agora não se desloca mais para a escola, o que na verdade deveria acontecer é o contrário, né? Ele deveria se investir no professor para que ele pudesse ter à sua disposição os recursos necessários ao investimento necessário a pensar essas novas demandas, certo? Que não são triviais, né? Quer dizer, de um lado você tem, não fazemos nada porque o ensino à distância não é ensino, né? Mas também não podemos voltar porque sem vacina não voltamos.
E a garotada fica como, né? O estudante, o pai que precisa trabalhar, né? Quer dizer, como é? E depois, assim, a própria questão psicológica, porque o professor não é só aquele que dá o conteúdo e prepara para o vestibular. Estou falando de ensino médio, né? Até por uma questão de vício, de ter formado durante muitos anos professores do ensino médio. Mas o professor também é aquele que conversa com os alunos. O meu trabalho na universidade durante esse semestre foi um trabalho muito diferente, né? Eu tentei modificar o conteúdo tanto quanto possível para dar voz, para permitir, enfim, que as angústias fossem compartilhadas, não é? Então, a escola também poderia, nesse sentido, cumprir um papel psicológico e social, né? De não deixar o alunato desamparado. Quer dizer, de ajudar o alunato a respirar, quer dizer, essa situação tão difícil que a gente está vivendo, quer dizer, de uma outra forma. Quer dizer, a entender melhor que mundo é esse, não é? Que questões são essas. Eu sou muito suspeito, viu, Miguel, para falar. Eu acho que sem resolver o problema do professor, e não é demagogia da minha parte, o pessoal que me conhece sabe que eu tenho lutado por isso já há muitos anos, sem que a sociedade, de alguma maneira, se recoloque em relação à figura do professor, sobretudo do professor de ensino básico, né? Não é? Sem que nós concedamos um outro tipo de status social, sem que nós priorizemos o investimento nessa formação, nós não vamos a lugar nenhum, né? Essa é a minha ideia, né? Nós vamos ficar parados, né? Eu acho que as experiências dos países que conseguiram, digamos assim, equacionar os seus problemas de formação básica teria muito a nos ensinar. Não que eu acho que o Brasil deva ser Finlândia ou Austrália ou repetir aí a experiência do Chile ou qualquer uma outra. Não é por aí que eu estou indo, não, né? Mas o que eu acho é que a lição que essas experiências têm a nos ensinar é justamente a experiência da seriedade, a experiência da priorização dessa formação, né? Dela depende todo o tecido ético da sociedade, dela depende todo o fluxo de inteligências que vai desembocar no ensino superior, né? Enfim, eu acabo me estendendo demais quando começo a falar desses assuntos. É fascinante, também amo a educação. Abracei por amor essa profissão e falar disso, nossa. Fala aí, Raquel, você é bióloga, né? Você tem mestrado em biologia, é isso, não é? Não, mestrado em inclusão, eu sou bióloga por graduação, né? Minha graduação. Ah, isso, tá, desculpa. Não, tranquilo. Mas, nossa, a educação é uma paixão. Sou filha de professora também, né? Minha mãe é professora, inclusive foi professora da Leonel, dessa escola, da Municipal. Mas, enfim. A sua mãe, qual era o componente, a disciplina que ela lecionava? Minha mãe é língua portuguesa, português de literaturas. Então. E meu pai está fazendo história agora. Meu pai é do ramo de empresas, né? E aí ele sempre... Meu pai tem uma habilidade muito especial, uma habilidade, e ele é muito bom em história, né? E aí a gente falando, sempre falando, e agora ele está fazendo história. Vamos lá. E aí é apaixonante, professor, falar sobre educação, falar sobre filosofia, falar sobre tecnologia. Eu achei fantástico e muito bem colocada essa tua formação, e nesse contexto que a gente tem falado, né? Nisso que a gente precisa abordar. O senhor acha, assim, é claro, a gente vê a tecnologia sendo inserida com cada vez mais força e de uma forma cada vez mais ampla, né, na sociedade. Como esse caminho tem se estruturado? Vamos abordar um pouco mais sobre isso. A questão dos drones, hoje eu vi a questão dos drones aí começando a se pensar em adotar a entrega através de drones. O que o senhor acha disso? Isso na educação, na sociedade, enfim, a filosofia nisso. Então, Raquel, assim, o tempo é um tempo de, assim, inquestionavelmente, de hegemonia tecnológica, não é? Quer dizer, essa forma técnica de lidar com as coisas, de resolver, entre aspas, as coisas, tomou conta do mundo inteiro, da China aos Estados Unidos e ao Brasil.
Quer dizer, e mesmo os povos que, digamos, não têm acesso a esses gadgets, né, essas tecnologias, falando em sentido mais objetual, elas são necessariamente afetadas pelas fotografias dos satélites, pelo alcance dos drones, pela própria poluição, não é? Pelo tipo de fluxos, os deslocamentos das pessoas. Você repara, por exemplo, os índios aqui no Brasil, não é? Que são hoje algumas das populações mais fragilizadas diante da Covid. Mesmo que eles fiquem quietos lá no canto deles, quer dizer, essa coisa do deslocamento para dentro da mata acaba carregando para lá enfim, o vírus e matando per capita uma quantidade muito maior, enfim, de pessoas. Então, assim, tudo isso para dizer que a tecnologia, voltando à metáfora da respiração, é hoje o ar que a gente respira. A gente está imerso, né, dentro de uma grande rede de relações tecnicizadas num nível que a gente muitas vezes não se dá conta, né? Isso tende a ser naturalizado. E aí eu vou, inclusive, puxar o Paulo Freire, né, que é um autor da área da educação, que eu tenho certeza que todos vocês no colégio conhecem, e de quem eu particularmente, quer dizer, gosto muito nas suas várias fases. Paulo Freire tem uma formulação na pedagogia da autonomia, não é? Que é um texto que eu acho que eu sempre faço contraponto com a pedagogia do oprimido. Muito bom. Ele diz que a nossa chance, não é, de emancipação, quer dizer, de lida consciente com o mundo que nos cerca, ela é proporcional à consciência do grau de condicionamento a que nós estamos a cada momento submetidos, né? Então, a gente que lida com as redes sociais, a gente que depende de uma UTI, a gente que se desloca pelo GPS, a gente que toma medicação, que come comida com conservantes e plantada com defensivos agrícolas, para usar um eufemismo, né? Eu acho que a gente precisa ter, digamos assim, isso, inclusive, eu defendo que faça parte da formação básica. Quer dizer, desde pelo menos aí do 9º ano, do fundamental, do 8º ano, precisaria começar a entender, não é, esse tipo de rede que hoje estrutura, né, com seus perigos, desafios, sufocos e promessas também, o mundo do século XXI. Eu não consigo ver um fora da tecnologia. Eu acho que nós não vamos voltar para nenhum tipo de economia de subsistência, para um mundo de plantar e colher com a mão, enfim, mais natural. Algumas pessoas até podem, né, tentar buscar esse tipo de... Mas não é o mainstream. Essa economia, enfim, aceleradíssima. A gente pensa... Eu vou pegar a China, por exemplo, né? A China foi lá o epicentro da epidemia, lá Wuhan, enfim, teve toda aquela conversa sobre o vírus saiu do morcego, bom, o pangolim, aquela história toda. Mas só para pegar a China continua tendo o Tai Chi Chuan, ela continua tendo a cerimônia do chá, não é? Aquelas artes milenares das quais a gente ouve falar até folcloricamente quando pensa ou pensava há tempos atrás em China. Mas quem decide quem vive e quem morre, não é? Tá certo? Quem prospera e quem empobrece na China não é o Tai Chi Chuan, a cerimônia do chá. São os mercados de ações, a China hoje é o maior produtor de gadgets do mundo, é o segundo PIB, não é? É o parceiro que divide a cena internacional com os Estados Unidos. Ou seja, é tecnologia na veia, não tem jeito, não é? Então, não estou dizendo que nós não temos mais aí o nosso espaço para fazer as nossas meditações. Inclusive, quando eu falo de respiração, eu também estou pensando nisso, né? Nossas orações, nossas meditações, etc. Mas a gente precisa tomar consciência desse mundo técnico capitalista, não é? Que enfim, está planetariamente instalado. Você tem toda a razão. Enfim, esse é um outro tema
que me interessa, enfim, diretamente, né, incisivamente. Olha, tem uma pergunta aqui. O meu pai está perguntando: observamos nessa pandemia que houve até nos meios de mídias sociais a polarização das religiões no Brasil. Como o senhor analisa esse fato sobre o aspecto filosófico? Pois é, Wagner, a questão a religião, quer dizer, na sua melhor face, ela é a relação com a transcendência, né? E eu falava, né, quer dizer, a partir da respiração, dessa relação com a transcendência. Eu diria que talvez o resgate do sentimento de pequenez, né, e da nossa dependência em relação a fatores que nos transcendem, quer dizer, deveria, com um pouquinho de vento a favor, nos tornar menos arrogantes. Verdade. O que eu acho extremamente difícil e contraditório, né, é ver uma pessoa que se diz religiosa e que, portanto, pelo menos em tese, deveria ter sua experiência de vida pautada pela relação com a transcendência, se torna uma pessoa dogmática, uma pessoa intolerante, né? Uma pessoa incapaz de compreender que o buraco é muito mais fundo, né? Então tem alguma coisa errada aí, e que eu arriscaria, inclusive, dizer que, se a gente for pensar filosoficamente, não tem nada a ver, mais essencialmente, com religiosidade, no sentido mais nobre da palavra, né? Eu acho que o verdadeiro religioso é aquele que é capaz de compreender a dor do outro, a incerteza do outro, né? Que é capaz de acolher, que é capaz de dialogar, enfim, que é capaz de se espantar com as coisas, não é? Que é capaz de lidar com a transcendência, em última análise, né? E não capturá-la numa caixa dogmática lá, que tem todas as respostas e que exclui o outro, enfim, tem alguma coisa errada nisso. Não, a Flávia está falando de compreender as diferenças, ter empatia, né? A questão da empatia aí, né? De pleno acordo contigo, Flávia. Que empatia é uma palavra importante mesmo, né? Nesse contexto, né, dessas mudanças sociais, professor, vamos falar um pouco mais dessas questões das mudanças aí. O que o senhor tem a nos trazer essas correlações mais correlações com as respirações, né? Que ela fala daquele rapaz que foi morto, né? Não conseguindo respirar, né? Lá nos Estados Unidos. Então, essa I can't breathe, né? Eu não consigo respirar, do chamado caso Floyd, né? O George Floyd nos Estados Unidos, uma coisa que repercutiu de uma forma tão assombrosa pelo mundo inteiro. Eu acho que a gente tem aí a possibilidade de pensar isso pelo viés da respiração, e, de fato, é uma cifra político-social simbólica, muito importante. Então, vamos lá, raciocina comigo, né? Você é um policial. Você está, enfim, trabalhando no interesse da ordem pública, da sociedade, da defesa, né, da cidadania. O teu, enfim, sei lá, suspeito, né? Vamos colocar assim nesses termos, está imobilizado. Você está em maioria numérica. Tá todo mundo em volta todo mundo que está em volta de você está armado, é policial. O sujeito está dizendo que não consegue respirar. E você continua pressionando. Quanta insensibilidade, a minha pergunta é quanta incapacidade, né, de conceder dignidade à sua própria respiração é necessário que tenha, digamos, marcado a vida desse guarda, para que ele possa ser surdo e insensível a ponto de matar o outro que está dizendo que não consegue respirar e não representa perigo, né? Às vezes é curioso, né? A gente pode até, enfim, em coisas mais pontuais. Outro dia mesmo estava vendo um vídeo de uma briga e a esposa de um dos dois brigões diz: respira, né? Diz assim, olha, respira para ver se você volta a si, né?
Você entende, né, que você e o mundo, né, são uma coisa que precisam conviver, quer dizer, em alguma medida. Então, eu acho que tem todas essas cifras aí. Se a gente quiser explodir esse negócio, eu acho que realmente o fenômeno da respiração, nessa, digamos assim, elasticidade metafórica que ele tem, vamos pensar em flagelos, né, dos séculos recentes, né? Uhum. Quer dizer, como é que matavam os judeus nos campos de concentração? Não tinha um negócio de um gás chamado Zyklon B que saía pelas torneiras do chuveiro, pelos buracos dos chuveiros, né? Enquanto as pessoas supostamente iam tomar banho, fazer a sua higiene. Vamos pensar, quer dizer, inclusive, eu tenho que dar, inclusive, esse crédito, tem um teórico camaronês chamado Achille Mbembe, que hoje é uma pessoa muito respeitada, enfim, um sujeito que... E ele, embora não tenha investido mais profundamente na metáfora que eu estou explorando aqui, ele tem um texto chamado Sobre o Direito Universal à Respiração. Peraí, deixa eu anotar aqui, o nome dele Achille seria o nosso Aquiles, né? Só que com 2 L's, né? Aquiles, E o Mbembe é Mbembe. Parece que a pronúncia correta é Mbembe, mas eu não sei. Qual o título da literatura? Eu estou anotando aqui. Sobre o direito universal à respiração, né? Se não for exatamente isso, tem alguma palavra a mais aí, ou a menos. Mas por que eu evoquei o Mbembe, né? Porque eu vou recuar um pouquinho até o século XVII. Achou? Achille é com CH, tá? Achille e sem o S no final. Ih, não dá para deletar. Peraí. Com CH, 2 L's e sem o S no final, ok. Ver se agora foi. Agora foi. Deixa eu ver. Sim, sim. Isso aqui tá bom. Tá aqui nos comentários. Quem quiser dar uma lida. Se tiver errado agora é minha culpa. Eu acho que é assim mesmo, como você escreveu. Tá bom, obrigada. Mas, enfim, o Achille Mbembe, ele correlaciona, né, o atual desenvolvimento das forças produtivas, quer dizer, esse capitalismo que foi se tornando cada vez mais turbinado, né, ao tráfico negreiro. Não é o tipo de mão de obra gratuita enfim, que os escravos significaram e que impulsionaram os meios de produção e troca nas colônias, etc. Isso tudo teria a ver com as raízes, as origens dessa economia. Essa é uma das pegadas aí que o Mbembe avança já desde lá de A Crítica da Razão Negra, que é o livro que torna ele mais conhecido, né? A Crítica da Razão Negra. Mas eu fico pensando, né? Eu indo atrás das pistas do Mbembe, eu fico pensando nas respirações dos porões dos navios negreiros. Com certeza. Eu não sei se os professores de história que talvez estejam nos assistindo têm diante da vista, os mesmos alunos que estão estudando, a iniquidade que era aquela superlotação, não é, daqueles porões claustrofóbicos, superlotados. E quanto tempo durava uma viagem dessa, né? A gente hoje fala de máscara, de isolamento social, né? Quer dizer, você imagina num ambiente insalubre desses alguém que tivesse, por exemplo, tuberculose ou uma pneumonia qualquer, né? Ou seja, aí estão sendo negados todos os direitos, mas entre eles, quer dizer, o direito à respiração, né? Com certeza. Quer dizer, é uma coisa muito, muito impressionante. E a gente pode seguir adiante. Isso, podemos pensar, por exemplo,
na questão da Amazônia, né, como pulmão do mundo. Parece que nós estamos aí, quer dizer, segundo o próprio Latour, que eu já citei aqui, com acúmulos de CO2 na nossa atmosfera hoje, parece que não tem precedente, a não ser bilhões de anos atrás, enfim, épocas em que o ecossistema da Terra, não é, era completamente diferente. Ou seja, como é que é isso, né? Quer dizer, a gente precisa dessa composição atmosférica, tá certo? Para respirar, para oxigenar o nosso sangue, etc. E nós estamos vendo aí um avanço, né? Quer dizer, uma dificuldade enorme da civilização planetária se colocar de acordo com relação à necessidade, quer dizer, de preservar essa possibilidade de oxigenação do planeta, né? Quer dizer, a gente poderia pensar, inclusive, aí num planeta mesmo que precisa ele mesmo respirar, né? Precisa trocar gases por outros gases, né? CO2 por oxigênio, né? Precisa fazer isso a partir enfim, do equilíbrio ecológico dos seus mares, das suas florestas e etc. Eu acho que a gente precisa respirar, viu, Raquel? Nós precisamos dar uma respirada. A sociedade planetária, né, a economia mundial, em algum momento ninguém tem que dizer como assim? Vamos continuar acelerando até quando? Né? Isso não tem um limite de ruptura. Vamos esperar agora uma outra pandemia que seja mais grave do que essa, né? Ou talvez o derretimento das calotas polares, ou a elevação do nível dos mares, ou tsunamis, furacões. Estamos realmente pagando para ver isso mesmo? Essa é a pergunta. Não vamos dar uma respirada e dizer, peraí, vamos ver se dá para a gente rever aí essa linha de desenvolvimento, entre aspas, né? Enfim. E num sentido assim bem claro, né, para quem está nos assistindo, para quem não conhece muito filosofia, nunca arriscou entrar por esses caminhos, o que seria literalmente essa respiração, né? O que significaria essa respiração planetária? Uma parada para rever conceitos? Seria o quê, segundo a filosofia, de uma forma mais clara? Pois é, alguns dos teóricos que eu citei no início não colocaram a coisa assim, pelo menos não pontualmente em termos de respiração. Uhum. Mas a ideia, digamos assim, é que essa suspensão momentânea, né, dos fluxos de capitais e de pessoas e de viagens internacionais, e etc., etc., que se deu, pelo menos num primeiro momento, na Itália, naqueles países que foram, num primeiro momento, mais acometidos pela onda de mortes, né? Quer dizer que essa experiência de uma suspensão imposta por um fator transcendente seria, digamos assim, o gatilho que nos permitiria migrar para um outro estado de coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, outras vozes, outros pensadores suspeitaram que poderia acontecer exatamente o inverso, ou seja, que, digamos assim, as atuais tendências dominantes poderiam se valer dessa situação de exceção para aumentar o seu controle, para aumentar a sua concentração de poder, não é? E para legitimar os seus projetos de uma forma ainda mais irreversível, não é? Eu fico me perguntando... A sociedade de uma maneira geral, acabar por sufocar tudo. A gente já vinha antes da... Quer dizer, quando a gente agora está vivendo essa pandemia do Covid, não é? 19, mas a gente já vinha do Ebola, a gente já veio de gripe aviária, tinha uma série de outras, e isso era uma crônica anunciada, né?
E isso sem contar com a AIDS, né? Lá nos anos 80, que era uma epidemia de uma outra natureza, mas quer dizer que nos proporcionou uma chance de pensar os nossos discursos, as nossas maneiras de lidar com a saúde, com a doença, com a alteridade, enfim, com a liberdade, com o mundo, etc. Sim. Mas, assim, eu fico me perguntando, e aí o meu sentimento, viu, Raquel, eu não tenho resposta, não. É um sentimento de perplexidade. Com certeza. Eu fico me perguntando o que precisaria, de fato, acontecer para que a gente desse essa parada, né? Para que a gente desse essa inspirada, né? Para que aqueles de nós que estão genuinamente preocupados com o futuro, com a desigualdade, né? com a espiritualidade em sentido forte, pudessem se reconhecer como parceiros, né? Elevar as suas vozes e deslocar o atual ethos planetário. O que precisa acontecer, né? Eu não sei, é uma pergunta que eu estou te fazendo. Eu experimento um sentimento de perplexidade. Engraçado, o senhor falou em deslocamento de ethos planetário. Eu lembro que recentemente eu li sobre... estão comprovando que o eixo da Terra tem se deslocado também. Não sei se o senhor sabe disso. É um processo lento, mas o eixo da Terra está tendendo ao deslocamento. Não sei se o senhor já leu sobre isso, já ouviu. Ouvi, mas eu te confesso que assim, talvez até por uma questão profissional, não é? Sim, sim. A minha conduta é sempre de cautela em relação a tudo aquilo que eu não conheço de fato, né? Sim, certo, exato. Quer dizer, eu posso até cruzar fontes e procurar aquelas que supostamente são mais confiáveis, fidedignas. Sim, exato. E assim, até que eu consiga ter de fato alguma coisa pela qual eu me responsabilize, eu prefiro recuar. E, aliás, eu acho, já que você está me dando esse gancho, que é engraçado nós não termos falado sobre isso até agora, talvez uma outra epidemia, não é? Que tem a ver também com respiração e que nós estamos vivendo, e essa sem perceber, ou talvez percebendo numa escala um pouco mais modesta do que a da Covid, é a epidemia de fake news, não é? Sim, exato, exato. Eu tenho, inclusive, já há alguns anos, antes dessa sigla fake news ganhar aí essa visibilidade que ganhou agora, falado em falência discursiva. Quer dizer, falência discursiva mesmo no sentido da nossa dificuldade, não é? De formular coletivamente os nossos problemas de forma satisfatória, né? Certo. Quer dizer, porque hoje o que está acontecendo nessa maré de negacionismo, parece que você tem uma violência verbal, uma pressa em acusar, ninguém escuta, não é? Tem um desarranjo epidêmico aí, né? E o discurso é a nossa, digamos assim, o nosso elemento político por excelência. Quer dizer, aonde termina eu tinha agora faleceu o João da Penha, um intelectual da belíssima guarda aqui no Brasil, quer dizer que aonde termina o blá, 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 começa o ratatatá, né? As pessoas dizem, vocês falam demais, vocês não agem, vocês não... Não, a gente precisa conversar. A gente precisa conversar porque a gente precisa definir normas minimamente consensuadas de ação, não é? Sim, sim. Porque senão o que vai prevalecer é a lei do mais forte, né? Certo. Do mais poderoso, do mais, enfim, eficiente, coisas desse tipo. E aí é uma preocupação muito, muito grande. E obviamente, isso tem a ver com a educação, né? Com certeza. Com certeza. Não sei como é que é a experiência de vocês aí, Leonel, da conversa, do dissenso dentro de sala de aula. Talvez até vocês possam me falar um pouco, né? Bom, eu vou começar, professora, a ler de trás para frente, né, alguns comentários que foram feitos por aqui. Então, o professor Miguel comenta:
Sufoco gerado por falência discursiva, uma produção industrial de fake news que não permite quase ao pensamento respirar. Concordo, Miguel, total. Aliás, a ideia de juntar pensamento com respiração é ótima, né? Quer dizer, não, acho que não tem pensamento sem respiração, em qualquer sentido que se pense, né? Respiração e pensamento, né? Bacana, obrigado aí por essa associação. O meu pai, Wagner, falou: o eixo magnético está realmente se deslocando. Há estudos bem pautados em evidências. Eu fiquei sem referência científica para citar, realmente não me lembrava, mas enfim. Olha, Wagner, se você puder me dar algum tipo de caminho, né? Eu te agradeço muito, muito, muito. Manda pela Raquel que eu vou atrás. Te agradeço mesmo. Flávio, verdade, Edgar. Em relação às questões da sensatez, né, da ética. Bem ético e sensato. Bravo, Edgar. Sim. Flávia Cristina, gera uma reflexão sobre a liberdade. A Flávia está conectando respiração com liberdade, é isso? Sim, creio que sim. Eu acho que nesse sentido da grande costura que eu fiz, é isso mesmo, né? E tem uma coisa, assim, já bastante ousada dentro isso que eu estou chamando de uma fenomenologia da respiração. Uhum. Repara o seguinte, Flávia, Raquel, pensa comigo, né? Eu não consigo controlar a velocidade de circulação do meu sangue. Uhum. Eu não consigo voluntariamente controlar o funcionamento do meu rim, da minha bexiga. Né? Eles funcionam, eles são a natureza em mim. Né? É alguma coisa que escapa à minha liberdade. Mas a respiração não. Né? A respiração é uma coisa de dupla face. Eu posso respirar mais fundo, né? Eu voluntariamente decidi que eu vou, né, tornar minha respiração mais lenta, ou que eu vou fazer uma hiperpneia, uma respiração mais, né, mais acelerada ou mais profunda, etc. Mas se eu não fizer nada, assim como o meu rim e assim como o meu sangue, meus pulmões vão continuar pulsando, né? Vão continuar respirando. E isso é alguma coisa que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar. Parece que em torno da respiração gera um binômio aí de determinismo e liberdade, né? No sentido bem filosófico mesmo da palavra, né? Exato, perfeito. Ou de natureza e livre-arbítrio, enfim. Né? Perfeito. Dá o que pensar a tal da respiração, né? O Flávio falou também nessa questão do livre-arbítrio, alguns comentários atrás, eu vou ler. Cristina Veloso, como pensar a respiração nos transportes públicos lotados, o sufoco que muitas vezes determina as relações. Caramba, Cristina, eu uso transporte público no Rio de Janeiro, né? E prefiro o transporte público, é uma experiência. No meu caso, eu moro na Tijuca e eu uso o metrô para ir até a Gávea. E quem conhece a linha do metrô sabe que ele faz a volta no Rio de Janeiro inteiro, né? E eu tenho vezes que eu pego o BRT para ir para a Zona Oeste, por razões, enfim, de colégios que eu tenho que visitar. Tem horas naquela plataforma ali do Jardim Oceânico que eu olho para o BRT, eu fico com falta de ar só de me pensar lá dentro, né? E isso parece não ser prioridade. Quer dizer, digamos assim, essa respiração da cidade, né? Do vai e vem das pessoas que se aglomeram e que precisam... É uma coisa realmente impressionante. E agora, inclusive, com as máscaras, ficou mais bizarro ainda. Com certeza. E aí, de novo, a minha questão é, as pessoas não se dão conta que tem alguma coisa errada. Quando as pessoas olham para um transporte público desses, completamente lotado, com pessoas com máscara e sem máscara misturadas, não se dão conta que tem alguma coisa errada, né? Que a gente precisaria, de alguma forma, encontrar outros caminhos, enfim.
É isso, é um exemplo excelente esse dos transportes públicos pilotados. Nem o trânsito respira, né? Em São Paulo, principalmente. Mas o trânsito, muitas vezes caótico também em algumas regiões. Isso me lembrou também a questão do trânsito, né, dos carros. Verdade, ok. Professor Miguel, novamente, sufoco dos navios negreiros historicamente se prorrogou na própria relação que grande parcela da sociedade estabeleceu com racismo estrutural e preconceitos diversos. Nós falamos sobre isso na entrevista passada com Luana Genot, não sei se o senhor conhece a Luana. Sim, sim. Eu, inclusive, soube que ela falou para vocês, eu não pude assistir, mas ficou gravado, né? Ficou gravado, sim. Deve ter sido super legal. Esse é um tema dos mais importantes. O racismo estrutural é um tema dos mais importantes, né? Eu respeito, enfim, as autoridades afrodescendentes, enfim, não tem dúvida, né? Essa herança é uma herança, nossa, para lá de encravada no nosso tecido social, né? Com certeza. Precisa mudar muita coisa. Lista de presença, a primeira lista já foi passada. Meu pai, sem falarmos sobre o aspecto político, qual a sua análise sobre os negacionistas, valores éticos e morais em seu olhar filosófico? Wagner, a tua pergunta é uma super pergunta e super complexa, né? Eu tenho tentado pensar os negacionistas, às vezes a gente fica muito irritado, né? Quando as pessoas recusam, enfim, evidências, coisas que estão para lá de legitimadas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho pensado, por exemplo, como é que a gente pode ter 11 milhões de terraplanistas no Brasil hoje, né? Complicado. E aí, eu sempre tenho um pouco esse movimento de, em vez de ficar demonizando o negacionista e ficar acusando de sandice, né, tentar entender as condições de possibilidade que permitem que esse tipo de fenômeno se dê. Eu vou voltar para o Latour, né? O Latour tem um livro ainda da década de 1990, do século passado, em que o livro se chama Ciência em Ação. Ele já fez muita coisa depois disso. Latour é T-O-U-R, né? Bruno Latour. Bruno, como nós escrevemos Bruno, e Latour seria a torre em francês, né? Latour, né? Só que tudo junto. E o livro é Ciência em Ação, ele tem publicado e traduzido para o português. Mas um dos conceitos que o Latour avança ali é o conceito da ciência como caixa preta, né? Ou seja, o leigo, aquele que não faz parte de uma determinada comunidade científica, ele, em última análise, ele não sabe como foi que o cientista chegou àquela conclusão. Quer dizer, chegou àquele nível de certeza, né? Aquele nível de corroboração das suas hipóteses. Tem um documentário sobre o terraplanismo no YouTube, agora eu não tenho o nome dele, mas não é muito difícil de achar. É um filme de 1 hora e tanto de duração. E ele começa, né, perguntando, fazendo uma enquete no meio da rua e perguntando qual é o formato da Terra para você. A pessoa diz redonda, esférica, redonda, 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 esférica. Aí ele passa para um segundo plano, né, e pergunta, como é que você sabe? E isso ele diz, eu aprendi na escola, ou estava no livro, ou o professor falou, ou sempre ouvi dizer que fosse assim, né? E então, assim, o terraplanista parte daí, tá certo? Para insinuar que a maioria das pessoas apenas repete verdades que elas próprias não têm condição de verificar. E quando eu vejo uma coisa desse tipo, eu fico me perguntando se nós não deveríamos repensar a educação científica. Com certeza. Não é? Tal como ela é levada a termo hoje nas escolas de ensino básico. Perfeito. Quer dizer, eu vou te dar um exemplo assim, muito escandaloso, né? O sistema solar, com o Sol no centro e os planetas em órbita ali, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, né?
ele é apresentado para boa parte dos alunos como uma fotografia, né? Como uma coisa dada a um olhar externo, né? Que enxerga aquela grande unidade que ia até Plutão, agora não vai mais até Plutão, e etc. Né? Dificilmente os alunos são convidados a perceber que aquilo tem uma história, não é? Que é um construto físico-matemático dependente de todo não é, um percurso, tá certo? De legitimações. Eu acho que tem um buraco aí, né? Eu acho que tem um trabalho que precisa ser feito, tem uma calçada que precisa ser varrida, né? Quer dizer, eu acho que no momento em que a formação básica incluir, tá certo? Essa lida com a investigação, com o próprio problema da certeza, tá certo? Da dúvida, não é? Do método. Não é? Agora, para isso a gente precisa de investimento público, a gente precisa de formação docente, a gente precisa priorizar a educação, precisa equipar, precisa de laboratório. Tem 1 milhão de coisas para fazer. Né? É uma longa história, uma longa conversa. Ai, complicado, professor. Mas sigamos acreditando, né, que podemos mudar algo. Eu sou muito aguerrida a essa luta assim, pela educação. Vamos ver. Rosângela Bragante da França, são tantos acontecimentos que nem sabemos o que dizer. O que é verdade, com certeza. Respirar causa oxigenação em nosso cérebro e nos faz bem. Em qual sentido isso poderia ser aplicado à nossa reflexão, filosoficamente? O oxigênio que entra e vem oxigenar, assim como... Bom, eu acho que tem aí uma questão médico-biológica, fisiológica, que você saberia falar melhor do que eu sobre isso, né? Até se você quiser, eu vou te agradecer, né? Mas, assim, sem entrar no mérito aí das químicas, não é? Dessa coisa celular, Sim. Enfim, dos nossos alvéolos pulmonares, das nossas sinapses cerebrais, enfim. Eu diria que é uma experiência mesmo que qualquer um pode fazer. Termina essa live nossa aqui, essa conversa, se deem um tempinho, 5 minutos, né? Respirem fundo e fiquem sem fazer nada. E vejam se vocês não vão se sentir melhores. Né? Não precisa nenhum médico dizer que é assim ou que é assado, que é... Tem uma coisa que é verificável em um sentido existencial, eu diria, né? Eu, sei lá, Elza, concordo inteiramente contigo. Não estou querendo com isso, enfim, desqualificar aí a tua associação da oxigenação, não, tá tudo a ver, mas eu queria passar a bola para a Raquel falar para a gente sobre isso. Não, achei perfeito. Eu acho que é maravilhoso pensar, geralmente a gente faz essa volta àquela questão de que que o senhor falou, a gente não se dá conta do quanto é precioso simples respirar. Né? Não dá tempo de parar e respirar, e fazer essa respiração, né? Que facilita tantas coisas, que faz a gente pensar melhor em tantas coisas. Né? É perfeito. Tem uma coisa, Raquel, assim, até não sei se a professora Kátia Muricy ainda está nos assistindo, a ideia de empobrecimento da experiência, né? Interessante. A experiência da respiração, ela pode ser uma experiência incrivelmente rica e densa, não é? Plena de significados, não é? Que nos permita ressignificar nossas vidas social, existencial, politicamente, etc. Agora, o que a gente vê muitas vezes tem até aquela caricatura, até uma piada, né? Do professor de educação física, justamente uma espécie de exemplo dessa experiência pobre. Agora todo mundo respirando, pulmão direito, pulmão esquerdo. Na verdade, a respiração virou um meio para um determinado fim, sabe-se lá qual é. Né? Ela não tem um valor em si, quer dizer, ela não é uma experiência, quer dizer, de sentido em si mesma. Né? Sim, é verdade. Eu acho que, não sei, às vezes eu fico me perguntando por que em sala de aula a gente nunca faz isso.
Engraçado, professor, eu já tive uma experiência em sala de aula que eu pedi para os alunos se levantarem e fazerem um exercício de respiração. Na outra escola, por causa da indisciplina, eu falei, não, peraí, vamos lá. Aí pedi para todos levantarem e fiz um exercício que envolvia respiração também. Mas não podia ter trazido, inclusive, uma reflexão filosófica, né? Uma reflexão mais consciente, trazê-los à consciência de tudo. Mas é muito interessante, o que a senhora falou é muito importante. Talvez fosse interessante a gente começar nossas aulas fazendo, talvez, um exercício desse tipo, né? Perfeito. Achei maravilhoso. Obrigada. A Flávia falou entrar em sincronia com nossa respiração, né? A Andréia Maciel, é preciso oxigenar a educação no Brasil, com certeza. Pô, outra metáfora super bacana, hein, Andréia? Valeu. Né? Andréia é professora, colega, né, queridíssima. Né? Filosofia também? Filosofia, professora de filosofia. Excelente. Meu pai adotou essa frase agora, não há salvação sem educação. Estamos fechados nisso, vai, eu, você e a Raquel. Com certeza. O professor Miguel, já assistiu A Terra é Plana na Netflix? Aí ele botou até o linkzinho ali. Não, Miguel, não assisti. Esse eu já ouvi falar, mas não. Você podia dar uma palhinha assim mínima sobre para que lado que ele vai? Está defendendo o terraplanismo? Está nos levando a questionar o fenômeno? Eu não assisti, não. Vou atrás. Também não assisti, não. Olha, a Manu Lira é sua parente, professor? Minha filha. Minha filha e é bióloga também, por acaso. Colega. Acho a colocação da natureza em nós extremamente importante. Como bióloga, me deparo sempre com o nosso distanciamento da natureza, como se nós mesmos não a fôssemos. E acredito que isso também está diretamente relacionado com a falta de respiração da sociedade. Fico me perguntando quando houve essa ruptura. Sempre bom te ouvir falar, pai. Que lindo. Não, aí a conversa, enfim, são apenas a Manuela já anda pelas próprias pernas, né? Enfim, eu acho que é isso mesmo. Eu não sei quando houve essa ruptura, né? Eu nem sei. O que eu acho, Manuela, que em algumas civilizações, né? Mas a gente sempre também faz um recorte seletivo, né? Em que culturas, que povos, né? Por exemplo, na Índia, na China, em algumas populações aborígenes, enfim, a relação com a respiração com o corpo, respiração com a natureza, a experiência da natureza em nós, ou seja, de uma simbiose, né? Dessa não separação. Agora, o que me parece patente, independente da gente poder e não identificar o momento dessa ruptura, é que nós hoje estamos muito largadinhos disso, né? Estamos muito afastados de qualquer relação assim mais rica, não é? De qualquer experiência mais verdadeira, quer dizer, de algo que a gente pudesse chamar de natureza, que a gente pudesse chamar de ciclos naturais, de transcendência, não é? Daquilo que nós não controlamos, né? Daquilo do que nós somos parte, que nós dependemos para continuarmos exercendo as nossas vontades, né? Tem que escolher para onde é que a gente vai olhar, se nós vamos aprender dos índios, se nós vamos aprender dos nossos próprios fracassos, mas que a gente vai ter que aprender de algum jeito, se quiser continuar existindo, vamos ter, né? Professora, eu me lembrei de uma referência muito interessante da minha época de faculdade. Eu tive uma disciplina chamada Biologia do Conhecer, e ela faz muitas relações, né, com a questão da sociologia, filosofia, ministrada pelo professor Luiz Andrade, lá da UF, né, do Instituto de Biologia. Não sei se o senhor já ouviu falar, conhece, não sei. Mas não, infelizmente não, Raquel.
ele tem um trabalho na parte de audiovisual maravilhoso e ele faz muitas reflexões, né, sobre esse contexto de relacionar a natureza com a sociedade. E ele cita muito um autor chamado Humberto Maturana, não sei se o senhor também já ouviu Sim, falar. sim, sim. Também muito interessante. É uma das vozes importantes, né, na busca de um certo holismo, né, de uma certa religação aí entre Sim, homem e natureza. Autopoieses, né? Isso. A Cristiana Veloso, respirar uma ação tão preciosa e determinante para vivenciar tudo que a tecnologia pode nos oferecer. Passou a ser banalizada em nosso cotidiano como se pudesse ter vida sem respiração. Na verdade, assim, esse fenômeno, né, do mundo hiperconectado, esse excesso de informação, quer dizer, esses fluxos que não envolvem o ar, né? Quer dizer, há inclusive quem pense isso como uma segunda natureza. Essa hegemonia tecnológica, essa atmosfera como regida por leis que já poderiam, de alguma maneira, ser pensadas como uma segunda natureza. E sempre me fica a questão de qual é o diálogo possível entre essa segunda natureza e a primeira, né? Uhum. Hoje tem alguns autores, inclusive, tentando evitar essas dicotomias e pensando em que necessariamente o que a gente tem são entrelaçamentos, são híbridos, né, entre máquinas e organismos vivos, e bactérias, e pluricelulares, e elementos inorgânicos, e tudo isso perfazendo, quer dizer, uma teia que é única, desarmoniosa, mas, enfim, interrelacionada, querendo ou não querendo, né? Mas engraçado, a Cristina está chamando a atenção para isso. Eu já tenho mais dificuldade, quer dizer, de pensar, de como irrigar, quer dizer, a tecnologia com a cifra da respiração, né? E tem coisas mais óbvias, a gente pensar na UTI, por exemplo, a batalha dos respiradores aí, mas não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando desse ritmo de vida, dessa pulsação, né, imposta pela nova economia do conhecimento e da informação. E eu te confesso, viu, Cristina, que talvez esse seja o meu ponto mais cego, assim, digamos assim, de flexão desse conceito de respiração, que parece ser tão capaz de irrigar todas essas mazelas sociais e ambientais, etc. Professora Elizabeth Caldas, indígenas sempre chamam a atenção para a necessidade de respirar e contemplar a natureza. A gente tem muito mais essa cultura, né, Gi? Eles vivem de uma outra maneira, né? A natureza, para eles, tem um outro significado, não é? O Matheus Ferreira colocou o link aqui, ó. Segue o link do texto que o professor Edgar comentou. É bem curto, vale super a pena a leitura. Tá? Quem quiser pegar aqui, ó, da Unicinos. Foi uma entrevista. Professor Miguel, na verdade, pus. Oi? Eu acho que esse link que o Matheus está colocando é uma entrevista, né, que foi traduzida pelo pessoal da Unicinos, enfim, super, super legal você ter colocado o link. Unicinos é a Universidade do Vale dos Sinos, né? Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Uhum. Legal. Professor Miguel, na verdade, pus como ilustração para os alunos contraporem o documentário com as reflexões desta live. Também não vi ainda. Ele não viu. Não, mas vamos ver então. Você vê daí, eu vejo daqui, Miguel. Tá ótimo. Meu pai comentou, pena que a educação no Brasil teve um corte de 18% em investimentos para o ano que vem, vai faltar o ar.
Já tem faltado, né? Vai faltar ainda mais. Quando a gente pensa que não pode piorar mais, né, Wagner? É. Ai, ai, que tristeza tudo isso. A Flávia, estão infelizmente sempre diminuindo o dinheiro para a educação, e eu acrescento para a saúde também, Wagner, foi. É complicado, mas vamos seguir na luta, né? Somos professores, temos que continuar caminhando, né, diante de tudo isso. É isso, professor. Vamos lá. Que mais a gente poderia brindar em nossa entrevista de hoje, né? Com mais um ponto dos nossos alunos. A gente já conversou tanto, né? Eu estou, enfim, bem feliz assim com a nossa conversa. Fiz assim uma série de anotações também para depois desenvolver. Eu queria ver se depois eu conseguia transformar num textozinho essa pista, né, da respiração como uma possibilidade de analisar a pandemia, enfim. Vocês vão fazer parte disso. Perfeito, com certeza já quero ler essa literatura. Com certeza, Caminhara, preciso sair. Vamos lá, não vamos terminar essa live desmotivada, gente. Por favor, vocês têm mais perguntas ao professor Edgar? Vamos aproveitar esse momento, né? Final, a gente está finalizando a nossa live agora, né? Por agora, mas quem tiver mais alguma perguntinha aí, alguma contribuição a dar, Felipe Gonçalves Pinto. Na filosofia da respiração, espirro é revolução? Obrigada pelas suas reflexões, querido Edgar. Perfeito. Professor, mais um colega, professor de filosofia do Cefet, né? Felipe. Pois é, né, Felipe? A minha perplexidade, é compartilhada. Eu não, é a pergunta que eu estava fazendo para a Raquel lá atrás, né? O que tipo de fenômeno, de acontecimento, quer dizer, poderia de alguma... Se nem essa pandemia é capaz de, não é, de nos proporcionar essa mudança mais substancial de relação com a natureza, com as alteridades, com as outras pessoas, quer dizer, o que seria, né? Mas a ironia é sempre uma saída, eu acho que desde o Sócrates lá atrás, que a gente talvez tem sempre essa válvula de escape, né? Abração, Felipe. Eu só estranhei os alunos não terem curiosidades assim relativas as questões sociais ou mesmo a questão da universidade, né, da filosofia, das coisas que eu acho que eu imagino que seja timidez mesmo, né? Vocês tinham um formador de opinião, né, um aluno que estava participando das lives anteriores? Nós tínhamos um formador de opinião, sim, o Rodrigo, né? O Rodrigo, ele infelizmente não pôde participar da nossa live hoje, né? Mas ele é excelente em fazer perguntas, assim, representar os alunos, né? A nossa adesão, professor Edgar, tem sido ainda um pouco tímida, né, em relação às tecnologias, nossa adesão dos alunos. E aí eles, aos poucos, estão se achegando, né? Como o senhor viu, tantos alunos aqui vieram participar, alguns alunos vieram participar hoje, mas eles estão chegando aos pouquinhos, né? Eu creio que muitos ainda não estejam acostumados com essas questões tecnológicas, né? Muitos ainda encontram tantas dificuldades como hoje no ensino público a gente tem. E aí a gente está nessa luta. O programa surgiu justamente por essa angústia, né? Por conta dessa angústia, professor, de poder alcançá-los, de firmar essas relações aí nesse contexto de pandemia. E acabou vindo para ficar, né? Mesmo que a gente volte, ele vai continuar, e está sendo uma honra aqui te receber. Faz de novo incrível fazer essa reflexão filosófica sobre a importância da respiração. E faz pensar que estamos queimando nossa Amazônia. O tal Dia do Fogo, né, no início desse ano, foi uma loucura, né? Eu não sei que nome dá aquilo ali, né?
A Amazônia em chamas, enfim, para virar pasto, quer dizer, a troco do quê? Enfim, qual é o plano? É uma loucura que está se vivendo, né? Não há nenhuma questão aí, não entro nem no mérito aí da polarização política, embora, obviamente, isso tenha raiz, não é? Exatamente na afirmação de certos valores muito estranhos para mim, né? Muito estranhos à luz dessa reflexão que a gente está fazendo. É verdade, professor. Enfim, qual tem um recado final aí para os nossos alunos, para quem está assistindo, não só nossos alunos, mas tantas outras pessoas, tantos outros amigos, né, que estão assistindo a nossa live, profissionais de educação, de outras áreas também. Qual o teu recado final para a gente fechar e puxar de ouro nossa live? Bom, Raquel, primeiro agradecer, né, parabenizar vocês, quer dizer, pela iniciativa. Eu tenho tentado enxergar melhor o que está acontecendo no ensino médio, sobretudo público do Rio de Janeiro, quer dizer, em meio a essa pandemia, e assim, é uma gratíssima surpresa me dar conta da iniciativa de vocês, né? E terminar dizendo que vocês são, enfim, as pessoas em quem eu acredito, né? Eu me lembro quando lá atrás, na ocupação das escolas, os alunos começaram a pedir que se aumentasse os tempos de filosofia e sociologia, né? Eu na época eu tinha um programa no Colégio Visconde de Cairu, lá no Meia. Eu fui muito feliz lá, enfim, formando professores com o pessoal lá do Visconde de Cairu, né? E então perguntei para alguns alunos que na época da ocupação a gente procurou estar junto, fazia o que a gente podia para, enfim, para que aquilo desaguasse em alguma coisa positiva. E os alunos disseram, não, a gente quer mais filosofia e sociologia porque as aulas de filosofia e sociologia são momentos, lugares onde a gente pelo menos pode colocar em questão o sentido da educação que a gente recebe. Eu confesso que na época, obviamente eu estou fazendo uma paráfrase, não foi exatamente assim que os alunos me disseram, mas vários alunos me disseram coisas avizinhadas a isso. E eu fiquei muito emocionado, né? Eu fiquei pensando, falei, puxa vida, esses alunos, esses professores, né, que têm 50 minutos, né, na época, semanais de filosofia, já conseguem, quer dizer, despertar nos alunos esse gosto de querer mais, né? Sim. É muita coisa, né? Eu acho que é uma coisa digna do nosso reconhecimento. Hoje nós estamos aí diante desse fantasma da perda de obrigatoriedade da filosofia. Espero que com a Base Nacional Curricular as redes consigam transversalizar ou dar algum tipo de solução para que a filosofia... A minha certeza é que na véspera da 5G, né, nesse mundo hiperconectado, enfim, das redes sociais, das fake news, das queimadas na Amazônia, desse sufoco respiratório, eu acho que mais do que nunca a filosofia deveria ser um lugar cultivado a pão de ló ali, né, dentro do currículo, quer dizer, do ensino médio. Kátia, te agradeço demais, viu, a presença, enfim, a atenção, enfim. O pessoal Você é está inspiração para mim. elogiando, tudo agradecendo a tecnologia. A tecnologia tem sido usada para poder respirar essa reflexão. Estou muito feliz por ter a oportunidade de compartilhar. Verdade, a tecnologia nos permitiu isso. Obrigada, professor, gerou muitas reflexões. Todo mundo Obrigado, Julieta. satisfeito, Prazer. vocês estão alcançando esse território. Vamos desbravar cada vez mais esse ambiente com muita reflexão. Acho que realmente eu sou defensora da filosofia, da sociologia. Eu já tive muita vontade de fazer filosofia, professor, então eu estou super gostando dessa live, né? Me interessa demais. Não sei se você conhece a Nova Acrópole de filosofia, eu também já andei Sim. assistindo algumas palestras, algumas coisas lá, alguns encontros. Aqui na ilha temos umas, super curto filosofia, então parabéns pela sua formação, pela sua caminhada, e hoje na direção da PUC, que é uma universidade tão respeitada, tão querida.
Então, lhe agradecemos por essa entrevista, agradecemos a você, você espectador, né, que está conosco até agora. Podem continuar mandando perguntas, se alguém porventura tiver, depois eu passo ao professor Edgar, né, e a gente responde lá na nossa página, no nosso Facebook. Continuem acompanhando o nosso programa e até a próxima entrevista. Boa noite. Só uma coisinha, dizer que alunos que eventualmente tenham curiosidade sobre a possibilidade de estudar na PUC, sobre política de bolsas, né? Mesmo professores que queiram formação continuada, vocês são super bem-vindos, me escrevam, enfim, a gente conversa, se eu não puder responder, eu encaminho a quem possa. Tá? Não me incomodam em nada, pelo contrário, é uma satisfação muito grande. Com certeza, professor. A PUC é uma faculdade de excelência e nós realmente admiramos muito o trabalho que tem sido feito lá. Então, vamos motivar nossos alunos também a ingressar. Obrigada, professor. Obrigada a vocês que estão nos assistindo. Boa noite, tudo de bom.